graça e a paz do nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém. Que enrolação essa aqui? É óculos com máscara. Assim, gente, todo mundo com calor, uma banana, outra banana, outra banana. Exato, a gente está aí sem poder fazer uso do ar-condicionado, porque isso não é bom, né, exatamente para a questão da crise, da pandemia, e abrir as outras janelas. A gente tem várias janelas a pé direito alto. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, você que vem à igreja hoje, você que está em casa cultuando ao Senhor conosco, você que tem levantado o altar na sua casa, nossos parabéns. Eu tenho falado aqui desde o início que o texto que a gente não pode parar de ler e de orar é 2 Crônicas 7, 13 e 14, até que essa situação passe. Lá está o decreto do Senhor. A gente tem ouvido muito falar de decretos municipal, estadual e federal, mas ali tem um decreto do Senhor dizendo que se enviar peste sobre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar minha face, se converter em seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então a terra precisa de oração e nós precisamos orar para que o Senhor abençoe e sare toda a terra. Amém, amados? Abra sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Versículo 9 e 10, segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 9 e 10. Nos diz assim a palavra do Senhor: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos repetir todos juntos aí, verso 9. Toda a igreja, vamos lá? Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Repita comigo agora só a primeira expressão aí, a minha graça te basta. Vamos lá? A minha graça te basta. Mais uma vez, a minha graça te basta. Mais uma vez, fala aí, a minha graça te basta. O que é que você entende da graça? O que é que você entende sobre a graça? Pai, no nome de Jesus, fala conosco nessa noite, sobre a tua palavra. Vem pelo teu Espírito, ó Deus, trazer entendimento a todos que aqui se encontram, Deus, a respeito da graça, a tua maravilhosa graça, o poder da graça, a tua graça, Deus, que nos satisfaz, a tua graça que é melhor que a vida, a tua graça que nos abastece, a tua graça que nos sustenta, a tua graça, Deus, que manifestou Salvador a todos nós, a tua graça que nos educa, que nos ensina a viver uma vida de piedade, uma vida de justiça, uma vida de retidão. A tua graça, Deus, que nos faz favoráveis diante de ti, aleluia. A tua graça, Senhor, que nos faz favoráveis diante dos homens. Ah, Deus, a tua graça que veio sobre a igreja, e ela caiu na graça do Senhor e na graça dos homens, e por isso ela crescia. Ah, Deus, abre os céus nesta noite, e nos faz graciosos, ó Pai, como igreja nessa cidade, em outras cidades, em outro estado, nações, Deus, poderão ser alcançadas por meio da internet.
Manifesta a tua graça nesta noite, de forma gloriosa, poderosa, de maneira tal, Senhor, a alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Vem, Senhor, pelo teu Espírito, manifestar a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na terça-feira nós pregamos nesse texto, do verso 1 ao 10, foi a leitura, mas a concentração da mensagem ficou mais no contexto do texto e concentrado mais assim mesmo sobre a questão das visões de Paulo, as revelações, a vida do apóstolo a partir da sua experiência com o Senhor, e ele passa a ter uma fé cheia, uma vida cristã cheia de experiências transcendentais. E aí nós falamos aqui sobre esse contexto em que estava tendo um descrédito da parte de falsos apóstolos com relação ao apóstolo Paulo, eles cobrando de Paulo, esses falsos apóstolos diziam que Paulo não tinha experiência arrebatadora para ser o que ele dizia ser, eles diziam que Paulo não tinha as prerrogativas para ser apóstolo, questionavam o apostolado de Paulo. E o apóstolo, nós falamos isso, ele não vai pegar os seus certificados, ele não vai pegar o seu diploma, ele não vai pegar o seu currículo e não vai apresentar. Ele traz aqui uma experiência que ele tinha tido com o Senhor há muito tempo atrás. Ele traz essa experiência, na verdade ele tinha tido várias, mas ele traz essa que havia aí muito tempo, há 14 anos. Essa aqui é uma experiência que Paulo traz, eu não li o contexto antes, mas só que trazendo um pouquinho da fala para vocês entenderem. Sei que não veio o texto, nem veio o sexto. Então Paulo traz a experiência que ele foi até o terceiro céu, viu coisas inefáveis que o homem não era permitido ver. Essa experiência tinha 14 anos que ele tinha tido. E ele traz a sua experiência, que é a experiência transcendental, para justificar o seu apostolado, para mostrar quem de fato ele é no Senhor e a autoridade que ele tinha nas suas revelações, nas suas experiências com Deus para ali a igreja de Corinto. Então aí nós aqui falamos bastante na terça-feira sobre a importância das visões, das revelações, da gente não ter uma fé rasa, não ter uma fé apenas, mas que ela possa transcender. Falando desse transcendente, e essa fé que a gente precisa ter, falando de Jó, até que ele era praticante da palavra, ele cria em Deus, mas depois, quando ele vai ter experiências mais profundas com o Senhor, ele disse que falou do que não sabia, e agora se alegra de andar com Deus, de sentir a presença de Deus, ter esse relacionamento mais íntimo, mais profundo. E já dizia, antes eu te conhecia, eu ouvi falar, mas agora de contigo andar. Então, é Paulo aqui falando de uma vivência bem de comunhão, de intimidade e de uma caminhada com o Senhor. Na sexta-feira, nós concentramos a mensagem dentro disso aqui a respeito do espinho na carne, porque ele recebe o espinho na carne, que é o mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear, não se ensoberbecesse, e ele pede 3 vezes para que o Senhor lhe tire este espinho na carne, e ele diz que é o mensageiro de Satanás, ele esbofeteava, e o Senhor diz exatamente aí, a minha graça te basta. Então, por 3 vezes ele pede a Deus, mas o Senhor não tira. Então, nós falamos aqui de que a vida cristã, ela é também uma vida de sofrimento. E aí nós falamos de um cristianismo que tem tido aí, nos últimos anos, tem sido pregado na televisão e por toda parte, um cristianismo das vantagens, das facilidades, e que um cristão não pode sofrer. E aí nós mostramos que Jesus sofreu, os apóstolos sofreram, que nós sofremos, não só um sofrimento por conta das perseguições, mas coisas do dia a dia, problemas que também nós somos acometidos. E aí Paulo, vimos aí esse espinho na carne, todo esse sofrimento, e como ele aprende com isso, ele tira lições, e Paulo então passa a dizer do prazer dele
Porque o poder de Deus é aperfeiçoado na fraqueza, então ele passa a se gloriar nas fraquezas, ele passa a ter prazer na angústia, prazer nas fraquezas, prazer nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições. E aí a gente falou aqui de vários momentos na vida de Paulo, de sofrimento, e que Paulo está agradecendo, louvando, exaltando o Senhor. Inclusive sobre gratidão, nós vimos aqui hoje pela manhã com a nossa professora, diretora da EBD, a irmã Herbene, que foi uma bênção mesmo. Venha para a nossa escola bíblica dominical, tá bom? Não falte. Pois bem, mas hoje, e aí nós trabalhamos na sexta-feira, esta fé que nos leva a ter uma resiliência, essa capacidade de superação diante do sofrimento. Que diante do sofrimento a gente... Mas a gente vai perceber essa graça de Deus nos dando força, nos dando resiliência para superar o sofrimento. E como ter uma vida. E aí nós falamos sobre as glórias e o sofrimento na vida cristã. Então a gente vê isso de forma bem equilibrada na vida de Paulo. É aquela experiência do céu, gloriosa, de que ele tem o privilégio que ser humano nenhum teve. Olha que Pedro teve o privilégio de andar sobre as águas. Mas é algo tudo de uma dimensão aqui, embora sobrenatural. Mas nenhum dos apóstolos tiveram a experiência que Paulo teve, de até o terceiro céu. Mas ao mesmo tempo que ele tem essa experiência do terceiro céu, desse lugar maravilhoso, esplendoso, aí agora Paulo vem para a terra e tem todo um sofrimento, de um tormento, com o mensageiro de Satanás, este espinho na carne que lhe atormenta. E Deus não tira. E como conviver então com esse sofrimento, sem perder a alegria, sem perder a paz? E foi isso que a gente viu sexta. E hoje nós vamos ver exatamente um pouquinho mais sobre essa graça, mas agora numa outra lógica aí. Então, a minha graça te basta. Eu queria que você pensasse sobre isso. A minha graça te basta. Imagine você diante dos seus pedidos. Certamente os irmãos aqui têm pedidos, eu tenho pedidos, todos nós fazemos pedidos a Deus. E aí Deus chegasse para você e falasse assim: a minha graça te basta. Como você iria lidar com isso? A minha graça te basta. Você ficaria feliz? Ficaria triste? Agradeceria? O que você faria se Deus dissesse para você: a minha graça te basta? O que é que você entende sobre graça? Irmãos, a gente costuma ouvir muito falar do conceito de graça, que é favor imerecido, a gente não merece, e Deus nos deu, e Deus fez em nós. Graça, favor imerecido, a gente ouve muito isso. Eu me lembro que quando eu fui fazer a tese do mestrado, e aí o meu tema foi discipulado, elemento básico para crescimento da igreja. E aí fui pegar livros, estudar e ver. Naquele tempo não tinha muita coisa produzida no Brasil a respeito da graça, era algo muito assim sucinto e que tem muitos anos. E aí, isso deve ter aí uns 18 anos por aí, mais, então tem tempo. A gente não tinha o material que nós temos hoje. E passamos a ter muito material teológico no Brasil, vindo de fora, muitos livros mesmo. A igreja cresceu, a igreja hoje é outra. Mas na época não tinha. E aí aquele tema, eu estou lá estudando como a igreja fazer discipulado e focar no discipulado para que ela possa crescer. E aí o Espírito Santo me trouxe um entendimento que faltava um elemento no meu tema. Faltava uma palavra, e era a palavra graça. Porque sem a graça, a igreja não cresce. A igreja cresceu porque ela caiu na graça de Deus e dos homens. A graça nos faz favorável em tudo. Quando Deus está dizendo, a minha graça te basta, é porque basta mesmo. Deus não vai dizer que algo nos basta, irmão, sem que isso seja suficiente. A graça de Deus, ela é suficiente para nós em todas as dimensões. Inclusive para nos capacitar a fazer o enfrentamento aos sofrimentos. E aí eu inseri a palavra graça no tema. Porque se a palavra graça ficaria assim: discipulado, elemento básico para o crescimento da igreja.
depois de estudar muito assunto sobre discipulado, aí falta essa palavra graça. Aí eu fui estudar sobre a palavra graça. E embriaguei no sentido de ficar sem estudar e ficar vislumbrado com o que é a graça, e de repente você, onde é que eu vou? Já viu essa expressão no meio acadêmico? Se embriagou com o tema, estudou demais e se perdeu. É mais ou menos assim. Quando você começa a estudar sobre a graça, você vai ver que é uma dimensão que é algo de uma infinidade, de uma dimensão como é assim, a você procurar compreender a grandeza de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. A gente não vai conseguir com palavras para conceituar isso. E quando Paulo tem essa experiência aqui com a graça, ele aceita, irmãos, essa resposta de Deus à sua oração, que ele ora por 3 vezes, é semelhante a Jesus no Getsemane, que roga a Deus 3 vezes. Por 3 vezes Jesus no Getsemane pede para que, se fosse possível, tirasse dele aquele cálice. Se for possível, passe de mim esse cálice. Jesus pede por 3 vezes. Mas aí, depois o Senhor diz que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então, por 3 vezes Paulo pede, e a resposta de Deus é: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Paulo já começa a entender, porque ele que era da turma da lei, ele, e aí nós falamos aqui na segunda mensagem a respeito um pouco desse currículo dele, que ele se apresenta lá em Filipenses, falando que quanto à lei, ele foi apresentado ao 8º dia, ele era fariseu, foi apresentado ao 8º dia para cumprir o ritual da lei. Ele foi irrepreensível quanto à justiça que há na lei, ele foi irrepreensível quanto ao zelo, ele foi perseguidor da igreja. E para a igreja que estava em Filipe, ele começa a dar o seu currículo, que a gente falando. Mas aqui agora, quando Paulo tem a sua experiência, quando Deus diz: a minha graça te basta, primeira coisa que remete aqui à mente de Paulo é que ele fazia todo um esforço pela lei para a sua salvação, mas ele ainda não tinha Jesus. E ele conhece Jesus, ele passa a ter Jesus depois da experiência de Damasco, que exatamente vai acontecer aqui, logo depois dessa experiência que ele é arrebatado, ele é levado até o terceiro céu. E aí, quando a gente vai pensar assim, de que a graça nos basta, primeira coisa que devemos lembrar é que é pela graça que nós somos salvos. E Paulo, quando o Senhor diz: a minha graça te basta, então vem à mente de Paulo o início da sua fé, que ele compreende que ele é salvo não pela lei, não pelas suas obras de justiça, de bondade e caridade, mas pela graça. Então ele segura isso, porque ele vê que é pela graça que nós somos salvos, e é pela graça que nós permanecemos salvos. Ninguém é salvo por si mesmo, nem de si mesmo, e nem se mantém salvo por si mesmo, e nem de si mesmo. É pela graça que nós fomos salvos, pela graça você é salvo, eu sou salvo, e pela graça nós continuaremos sendo salvos. Nada do mérito, irmãos. Então Paulo, ele já aceita logo isso aqui de pronto, primeiro que a resposta de Deus, e vem a sua mente, o seu entendimento, o valor da graça, a compreensão acerca da graça, da dimensão da graça. E Paulo então passa a aceitar isso, compreender isso. E aí a gente vai ver em Paulo vai ser o apóstolo que mais vai falar a respeito da graça, da importância da graça. A gente não vai ver a doutrina da graça tão ampla em nenhum outro apóstolo. Ele vai escrever para a igreja que está em Éfeso, Efésios capítulo 2, versículo 8, dizendo: pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um dom de Deus, pela graça,
que mediante a fé nós recebemos, e assim nós somos justificados por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, que não vem de vós, que é dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois é dom de Deus. Então aquilo que era impossível à lei, Paulo, que era da lei, e que diante da justiça que havia na lei, ele era irrepreensível, Paulo vai trazer, irmãos, a doutrina da justificação da fé por conta dessa graça. E isso nós vamos ver ele falando veementemente para combater toda uma ideia de salvação pela lei, escrevendo a carta aos Gálatas, escrevendo aos Romanos, escrevendo aqui aos Efésios, e a gente vai ver toda uma doutrina da justificação e da salvação pela graça, mediante essa justificação pela fé, que é exatamente firmada pela graça. Então, justificação pela fé afirmada com tanta força na carta aos Gálatas, estava implícita em sua conversão. Ao falar da sua posição cristã, em contraste com a sua situação anterior, ele diz: não tem justiça própria que procede de lei, senão a que mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, pela graça de Deus. E como isso é importante, porque ele vai dizer lá na primeira carta aos Coríntios, que aqui a gente está na segunda carta, na primeira carta aos Coríntios, ao se apresentar ali, Paulo diz: olha, porque eu sou o menor dos apóstolos. Porque Paulo, irmãos, eu fico olhando, se não é isso aqui, exatamente esse foi o propósito, esse espinho na carne, como mensageiro de Satanás, para ali esbofetear, para que ele não se exaltasse. Aí Paulo se rende. Paulo se rende. E se considera o menor. Porque Paulo tinha tudo para se ensoberbecer e se apresentar como o maior dos apóstolos. É aquele que tem as maiores revelações, as maiores experiências transcendentais, é aquele que tem o maior conhecimento da lei, é aquele homem culto, intelectual, extremamente preparado, bem relacionado socialmente. Veja que quando ele foi perseguir a igreja, ele pega a carta das autoridades civis e religiosas, ele estava no nível de autoridade, então ele é um homem bem preparado, bem relacionado, então ele tinha tudo para se ensoberbecer. Mas aí agora, mediante a graça de Deus, ele vai dizer: olha, eu sou o menor dos apóstolos. Está lá em 1 Coríntios 15, 9, 10 e 11, assim ele diz: sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. E ele fala isso lá para Timóteo também, que é uma carta pessoal, aqui é uma carta da igreja, ele fala algo assim também para Timóteo. E aqui ele diz no verso 10, mas, olha que lindo, mas pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus eu sou o que sou. A graça nos traz contentamento. A graça quebra as nossas vaidades. Pela graça de Deus sou o que sou. E nos faz, a graça de Deus quebra a nossa autossuficiência. Nos faz depender dele, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pela graça sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo vai entender que tudo que ele faz, que tudo que ele produz é pela graça, e vai ver que o trabalho dele sobrepuja, sobressai a de todos os outros apóstolos, exatamente por conta de uma compreensão desta graça e daquilo que ele recebeu, que foi aquele espinho que eu disse aqui na sexta, porque não deixou Paulo numa inércia. Ele vai para a vida de oração, de evangelização, cumprir a missão. Ele não fica sossegado por causa daquele espinho, mas ele tem uma graça
que lhe dá a capacidade de suportar, de superar, de avançar e de cumprir o ID, de cumprir o seu ministério, de cumprir a sua função, dando graças a Deus, louvando, em meio ao sofrimento. É um acidente marítimo que o navio se despedaça todo, vai parar numa ilha. Quando chega na ilha, ali as pessoas daquela ilha, os nativos, e isso ainda em alto mar, ele ora a Deus para que ninguém morresse. O Senhor fala com ele que ninguém ia morrer. E antes ele teve a visão e disse que aconselhou ali o marinheiro que não seguisse viagem, porque o temporal, o tempo não estava bom. O marinheiro não deu ouvido, ele era um prisioneiro, não quis saber. Então acontece um acidente marítimo. Ele clama, o Senhor manda um anjo, ninguém se perde, ninguém morre. Aí chega numa ilha, lá tem os nativos. E aí de repente estão olhando para ele lá, prisioneiro, está ali parando num foguete, tem um graveto, uma cobra que vibra, que pica, e era daquele tipo de vibra venenosa, que com a picada já cai e morre. E os nativos ficaram olhando para Paulo sendo ferido por aquela serpente e dizem assim: olha aí, este homem é injusto, é mau, a justiça se fez na vida dele, porque ele escapou do naufrágio, escapou de ser afogado, mas vem aqui agora em terra firme e foi picado por essa vibra venenosa e vai morrer. Paulo sacode a mão, a vibra cai para lá, o tempo passa, Paulo está ali glorificando a Deus por tudo, e aqueles homens mudam completamente agora o olhar sobre Paulo, o conceito a respeito de Paulo, e começa a achar que Paulo é um Deus, porque é impossível alguém ser picado por aquela vibra e não cair morto. E aí Paulo vai falar do Deus verdadeiro, e aqueles nativos se convertem ao Senhor. Depois chega a informação que está lá, o chefe está com problema de saúde, ele vai à hora, o homem é curado. E assim a vida de Paulo, irmão, cheia de desafios, de enfrentamentos, e ele sempre alegre. É lá no presídio, no tronco, pés e mãos, ele está louvando a Deus, porque a graça de Deus é com ele. E ele não para de plantar igreja, não para de formar discípulos, e vai sempre treinando liderança, formando gente, capacitando e colocando à frente das igrejas, vai plantando igreja, arando igreja. Então ele pode dizer assim: sou o que sou pela graça de Deus. E sendo menor, o Senhor, pela sua graça, me fez ser o maior. Trabalhei muito mais do que todos, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim cristes. E aí nós vamos ver que a igreja, ela cresce, assim como Paulo, a gente vê o crescimento na vida dele por causa da graça. A igreja, em Atos, fala que a igreja de Deus, ela caía na graça de Deus, na graça das pessoas, e por isso ela crescia. Não existe crescimento sem graça. O crescimento de Deus, ele só pode acontecer, só pode haver crescimento de Deus mediante a graça. A graça nos faz favoráveis. Então comece a querer a graça, em vez de querer crescimento. Queira a graça. Que é pela graça que nós somos salvos, é que pela graça que a gente produz, é pela graça que nos tornamos produtivos. Ao contrário da palavra graça, é um xingamento até que é usado aí, que é desgraça. Uma pessoa sem graça, a ausência da graça é a desgraça. O contrário da graça é a desgraça. Você já ouviu falar alguém dizer assim: fulano está com a vida desgraçada. Desgraçou a vida de fulano. Uma pessoa com vida desgraçada significa com a vida sem graça. Fulano está desgraçado, está sem graça. Mas se você falar, fulano é um homem agraciado, uma mulher agraciada, significa dizer uma pessoa favorável. Deus faz favorável. Deus é poderoso, meu irmão, minha irmã, para manifestar a sua abundante graça sobre ti e te fazer favorável. Favorável para ser cidadão dos céus, favorável para viver na terra e cheio da graça. Deus te fazer favorável diante do emprego,
diante do seu ambiente de trabalho, diante da sua família, diante dos seus colegas. Quanto maior é essa graça em nós, mais nós gozaremos de amizade, de pessoas em nossa volta. Existem pessoas que ela não consegue firmar relacionamentos, não consegue construir amizade sólida, não consegue dar uma liga, não consegue consolidar relacionamentos. Provavelmente é falta da graça. Então busca a graça do Senhor, busca se encher desta graça. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Então, o início da igreja, muitos discípulos de Jesus pensavam se é possível, e na verdade muitos desejavam unir a fé em Cristo à busca da justiça pela obediência à lei, querer juntar essas coisas. A busca da justiça pela obediência à lei, juntando aí exatamente, tentando unir a fé em Cristo com essa busca da justiça pela obediência à lei. Mas Paulo considerava essa atitude inconciliável, uma conciliação impossível. E por isso que aí você vai ver Paulo falando sobre lei e graça. Carta aos Efésios, carta aos Romanos, carta aos Gálatas. A gente vai ter todo o ensinamento de Paulo a esse respeito. Somente em Romanos e em Gálatas. Ninguém obedecia à lei com mais devoção do que Paulo. Lá em Filipenses 3,6, quando eu falei, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo tinha autoridade para falar, e falava disso com muita segurança. Ele discorria esse assunto com muita clareza na sua mente. E que não é um assunto muito fácil, inclusive até hoje, para a mente de muitos crentes. Sabe o que significa isso? Falta de mais compreensão sobre a graça, de entender a dimensão da graça. Irmãos, deixa eu aqui falar uma coisa para vocês. A graça é um assunto elementar da fé cristã. Para início de conversa, nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Já começa aí. Já é a porta de entrada para a nossa salvação. Só que a gente recebe essa graça, é salvo, e aí segue a vida buscando outros conhecimentos de Deus e buscando conquistar novos ares e conquistas em Deus, mas não se aprofunda nisso. Entender a dimensão desta graça. De maneira que quando a gente diz assim, a gente vê esse texto, a minha graça te basta, parece que Deus está sendo muito sucinto com Paulo, ou está dando a Paulo uma coisa muito pequenininha. Quando na verdade ele está aqui afirmando a Paulo, que já deu a Paulo tudo aquilo que ele necessitava. Você já tem tudo. Você já tem tudo. Quando, meu irmão, minha irmã, você pensar que não tem nada, ou que está te faltando alguma coisa, lembra desta palavra que o Senhor te diz nesta noite: a minha graça te basta. Agora, se você não tem a graça, olha, meu Deus, o que é graça? Me ensina a respeito da graça, porque o pastor falou, eu quero essa graça, e eu quero compreender essa graça. Porque quando a gente compreende, a gente vai ter contentamento. E quando a gente tem contentamento, irmãos, a gente tem a vida com satisfação. A gente tem a vida com prazer. Quando a gente não tem uma vida com contentamento, misericórdia. Nas mínimas coisas você não se satisfaz. Você pode ter lá 10 pares de calçado. Calçado não está bom, calçado não está bom. E vai reclamar dizendo que não tem. A minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Para Tito, Paulo vai dizer que essa graça
de Deus, ela é manifestada a todos, indistintamente. Então Paulo, ele vai ensinar sobre a graça, tanto nas suas cartas pessoais, para Tito, para Timóteo, para as igrejas. Irmãos, isso é tão profundo que até a igreja de Corinto aqui, quando ele vai encerrar, depois volta aí falando de Tito, que vira uma ministração apostólica. A gente tem a ministração da bênção sacerdotal, e a gente tem na igreja, nessa nova aliança, uma ministração apostólica, que é exatamente envolvendo a graça. E aí Paulo, então, assim ele ministra e nos ensina a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Olha aqui. Irmãos, a graça é um elemento de saudação. Paulo não começa nenhuma das suas cartas sem expressar a graça, porque ele incorpora, ele entende isso, ele absorve isso. Então, nas cartas dele, se você observar o início de cada carta, é que a graça e a paz seja contigo. Quando é uma carta apostólica, aí ele vai dizer que a carta para Timóteo, por exemplo, para ti, aí ele só acrescenta um pouquinho, que ele vai dizer assim, que a graça, a misericórdia, a gente precisa de muita misericórdia, nós sobre isso. Mas se você observar, em todas as cartas, você vai ver Paulo saudando com a graça. Que essa paz, que essa graça, que essa misericórdia seja com todos. De maneira que graça e paz é uma saudação. E aí você diz, de onde é que vem isso? Graça e paz. Graça e paz. Interessante na história da igreja, uma história recente, que a gente tinha o seguinte, muitos aqui dos irmãos vão lembrar, a gente tinha os irmãos da Assembleia de Deus saudando com a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmãos, paz do Senhor. Os irmãos da Igreja Cristã do Brasil saudando com a paz de Deus. Paz de Deus, irmãos, a paz de Deus. E os irmãos de uma linha evangélica, protestante, mais tradicional, como presbiteriano, luterano, metodistas, batistas, a saudação é quem? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. E se saudasse com a saudação assim, tinha problema entre os irmãos. Se o pentecostal saudasse um batista com, esquece os outros, né? Eu vou falar que não é batista. Se saudasse o batista com Pai do Senhor, bicho está dizendo que eu sou espiritual, não aceita a minha saudação, bom dia. Aí eu vou assemblear dizer, pô, batista, Pai do Senhor, aí o batista dizia, bom dia. E era uma briga isso. Porque o batista achava que o assembleiano estava desrespeitando, porque ele sabia que ele era batista, não podia saudar com o Pai do Senhor, tinha que dizer bom dia. Quanta carnalidade nossa, né? Graças a Deus que nós melhoramos um pouquinho nisso. Aí veio o avivamento. No avivamento, lá na década de 60, começa lá em 50, começa em 70, então aí surge essa saudação, nessa onda de avivamento, a saudação de graça e paz. E essa saudação de graça e paz você vai ver em todas as cartas aí. Somente Paulo, você vai ver essa saudação de graça e paz. Porque é algo que Paulo entende na sua importância. Então quando você saúda, essa saudação ela é para além de uma saudação, ela é uma ministração. Olha aqui, que a graça, olha aqui, que forte, que a graça e a paz do nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Estou ministrando a graça de Deus sobre a tua vida. Esta graça que vem com tudo aquilo que nós necessitamos. Na graça tem tudo que eu preciso, tudo que você precisa. Por isso que Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque ele era um homem cheio da graça. E que é cheio desta graça, pode todas as coisas. Passar por todo qualquer tipo de situação adversa.
Então, voltando lá, Tito, Paulo ele vai, Tito capítulo 2, verso 11 e 12, Paulo vai falar que esta graça, ela é manifestada a todos. A graça de Deus manifestou salvadora a todos os homens. E aí você que está me ouvindo em casa, você que está aqui, você de repente pode dizer assim, mas isso aí foi para Paulo. A graça de Deus, ela está manifestada para todos os homens, todas as mulheres, todas as pessoas. E aí, se você entender a dimensão da graça, a importância, você vai dizer, eu quero para mim. E vou buscar, e vou querer, e quero ser cheio da graça. Esta graça aqui, que Paulo coloca para Tito, que ela manifesta a salvadora a todos os homens, ela não é uma graça, que aí alguns chamam de graça barata, não é essa graça, assim, então agora eu vou viver de qualquer jeito, porque é pela graça. Essa graça, ela nos ensina, ela nos educa, ela nos instrui. Ela simplesmente não chega em nós, nos salva, nos mantém salvos, mas aí para viver de qualquer jeito, como se agora fôssemos livres do pecado, livres da lei, para ser escravos do pecado. Não. Nos tornamos escravos de Cristo. E aqui, no verso 12, ele vai dizer que esta graça, ela nos educa, ela nos instrui, ela nos ensina para viver uma vida de impiedade, de renúncia às paixões mundanas existentes nesse presente século, para viver uma vida de justiça, uma vida de piedade, uma vida de comunhão com Deus. Então Paulo vai mostrar que Cristo, que vem com essa graça, então é o fim da lei, para inaugurar agora um novo tempo, uma nova era da igreja, não mais da lei, mas da graça, que alguns chamam de dispensação da graça. Então, se encerra aí um tempo e se inicia um outro. E aí Cristo é o fim da lei. Paulo vai mostrar isso, a era de Cristo. João, ele vai falar acerca de Jesus dizendo o seguinte, lá em João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. É Jesus que vem cheio de graça, que é manifestada essa graça. Lucas vai falar de Jesus no capítulo 2, no verso 52, dizendo que Jesus crescia Jesus em sabedoria, crescia Jesus em estatura, crescia Jesus em graça. Crescer em graça. A gente precisa crescer em graça, não apenas crescer em idade. Jesus, quando criança, não cresce apenas em estatura. Eu sei que alguns aqui não tem mais como crescer, apenas por lado, para frente, para trás, com essa quarentena aí, muita gente crescendo, Todo tempo pode passando na frente da farmácia, vou lá na balança, meu Deus. Crescer em graça, crescer em espírito, crescer em sabedoria. Então, está aí uma proposta. Você já parou para pensar sobre isso? Crescer em graça. Como que eu posso crescer em graça? Você já parou para pensar sobre isso? Crescer em graça. Qual a importância da graça para eu desejar crescer em graça? O que isso significa para mim? Então Paulo vai falar aí nessas cartas, como já disse, a questão da libertação da lei. Romanos 8, nós vamos ver muito claramente como ele vai trazer assim um entendimento ao respeito deste crescimento e dessa libertação da lei. Romanos no capítulo 8, veja só, diz assim, verso 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos tirou da lei do pecado e da morte. Portanto, que era impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando seu Filho,
em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, Espírito. E aí a gente vai ver aqui Paulo falando a lei do Espírito da vida. Novo tempo em Cristo Jesus, que liberta o ser humano da lei do pecado e da lei da morte. Que é a lei que aponta o pecado. Sem lei não há pecado. É a lei que aponta o pecado. E o problema do pecado é resolvido pela graça de Deus em Cristo Jesus. Que bênção. A lei pertence à era passada, a era da incapacidade espiritual do ser humano. Mas agora, por meio da graça, em Cristo Jesus, vem a nossa redenção. Amém, queridos? E aí nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, por conta da sua graça. No capítulo 4, Paulo vai falar de Abraão, Paulo vai falar dessa justificação pela fé. Capítulo 5, ele vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta graça, manifestada por meio de Cristo. E o verso 2 de Romanos 5 diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, da qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A minha graça te basta. Paulo entende isso. E como isso foi importante. Imagina se Deus tivesse tirado aquele espinho e não tivesse dito a Paulo: a minha graça te basta. Que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo vai entender a dimensão dessa graça e vai valorizar esta graça. Paulo vai valorizar essa graça. Ele que tinha tudo para se justificar, por ter uma vida piedosa, uma vida de cumprimento da lei, ele vai ver que aquilo não tinha valor diante da abundante graça do Senhor. E aí, irmãos, a gente vai ver que em Cristo vai impeirar pela graça a lei do amor. A lei do amor. E é aqui que nós estamos agora laçados, todo mundo. Porque na lei do amor a Deus, você não vai querer outra coisa senão amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Nem uma vírgula para ninguém. Nem uma vírgula para a esposa, para pai, para maninha, para filhinho, para netinho, para netinha, para vizinho, para amigo, para irmão, para ninguém. 100% para Deus. E muita gente se embaraça na vida, muita gente se enrola mesmo, porque não sabe fazer essa gestão do amor, não sabe administrar esse amor. E aí fica, bota um pouco de amor para cá, bota um pouco de amor para ali, bota um pouco de amor para lá, bota um pouco de amor para cá. E o amor, ele é 100% para Deus. Porque só Ele é digno, e só Ele pode corresponder ao amor nesta dimensão. Então agora, no Novo Testamento, deixa eu ver se você está aqui comigo e compreendendo. No Novo Testamento, nessa nova dispensação da graça, não mais da lei, mas da graça, legitimada por toda essa experiência de Paulo, por todo o ensinamento que ele traz, a lei é a do amor, em Cristo Jesus. E Jesus vai trazer esse ensinamento para nós, da importância desta lei, deste amor. Então, a Deus é um amor com todo o seu ser, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua força. Se ele é digno, se ele corresponde. Depois amar você mesmo. E agora, comparando exatamente o que você ama a si, tem gente que vai se amar em 70%, em 50%, depende. Se você tem autoestima alta, baixo ou alto, aí depende de cada um. Como cada um se conceitua na sua identidade. Mas você não vai poder amar o outro mais do que você ama a si.
E Paulo, entendendo isso, por exemplo, essa questão da prática desta lei, do amor em Cristo, que pela graça vai reinar esta lei do amor, ele diz, por exemplo, em Gálatas 6:2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis o quê? A lei de Cristo. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Romanos 12, verso 9, ele diz, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apagai-vos, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais enviosos, sendo vigorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Paulo, dentro dessa compreensão da lei, nessa nova dispensação, que é a graça, não pense você que na graça não tem uma lei, e a coisa principal dela que é o amor, que nos prende a Deus, um ao outro, para não pecarmos contra Deus e não pecarmos um contra o outro. Então Paulo vai também dizer que a gente deve dar comida ao inimigo, dar água. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isto, amontoarás brasas. Ele vai dizer, não torneis mal a ninguém. Não torneis a ninguém mal por mal. Porque na graça dessa dispensação, você foi agraciado, você é agraciado, você não vai fazer mal. Você não é da turma do mal. Não torneis a ninguém mal por mal. Porque eu fui alcançado pela graça, sem mérito algum. Então não posso cobrar mérito do outro. Se o outro me faz o mal, eu não posso retribuir com mal. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos. Se possível depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe comer. Se ele tiver sede, dá-lhe beber. Fazendo isto, amontoarás as brasas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esta é a dinâmica daquele que foi agraciado, que vive na graça, pela graça, para a graça. Essa é a dinâmica. Ele vai ser norteado pela lei do amor. Irmãos, a gente tem, voltando para Jesus e nos seus ensinamentos, o jovem rico chega lá e conhecia os mandamentos e pede para o Senhor repartir a fazenda, a herança. Jesus, quem me constituiu repartidor? E ele vai dizer que a vida de homem não consiste na abundância dos bens que possui, mas exatamente nesta graça, que nos faz grande, que nos faz diferente. É aquele rico que, e aí está no outro, que chega lá dentro dos galpões e acha que tem bens em abundância. Louco, essa noite, se pedirão tua alma que tens preparado para quem será. Queira ser rico da graça de Deus. Queira ser rico da graça de Deus. Queira ser rico da graça. O outro que, Senhor, Jesus diz, o que é que precisa fazer para salvar? Jesus diz, vai lá, 4 mandamentos. Eu tenho feito isso desde a minha infância. Aí Jesus diz, falta uma coisa, vai vende tudo que tens, dá aos pobres, vem segue.
Ele não entendeu que a graça é melhor que a vida, que tudo, que ar. E saiu triste. E era um camarada que guardava a lei, e cheio de riqueza, mas não quis abrir mão da sua riqueza, porque ele deu mais valor àqueles bens do que a graça. É a graça que nos faz favoráveis nos céus e na terra. Chega um doutor da lei, lá em Lucas 10, para interrogar Jesus acerca da vida eterna. Mestre, o que devo fazer para ter vida eterna? Aí Jesus faz a seguinte pergunta para ele: como você lê a lei? E como interpreta? Falando lei e graça, né? Olha aí. Cara, doutor da lei, fazendo a pergunta para Jesus, que é a própria graça ali encarnada, né? O que farei para ter vida eterna? Doutor da lei, perguntando. Aí ele vai e diz: como é que você interpreta a lei? Como é que você lê a lei? E como você interpreta? Doutor da lei faz um brilhante resumo. E Jesus daria um 10 para ele na hermenêutica. Hermenêutica, arte, ciência, interpretar texto. O doutor da lei fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Ele faz um resumo de toda a lei. Você vai encontrar uma mão. E aí Jesus: parabéns! Corretíssimo! Pratique e terás vida. Pratica o quê? O amor. Isso dá nó na cabeça de muita gente, porque é a graça. Pratique e terás vida. E aí ele, para querer pegar Jesus, que ele não está satisfeito. E quem é o meu próximo? É aí que Jesus Cristo conta a parábola do samaritano. Que o homem saiu, o mercador, e vieram os ladrões, criminosos ali, assaltaram, violentaram, deixaram cair, ser morto no meio do caminho. Sai do culto, passa lá um sacerdote, passa de lado, vê um levita, vê o homem caído, passa de lado, desvia do caminho. Mas aí vem o samaritano. Quem é o samaritano na cabeça do judeu? Era uma pessoa impura, indigna. E o samaritano pega este homem caído, põe azeite nas suas feridas, põe no seu animal, chega na hospedaria, paga para que se cuide dele e diz: olha, se precisar de mais, pode cuidar, que na volta eu faço acerto aí. Então Jesus pergunta: quem foi o próximo da casa? E aquele doutor da lei judeu teve que admitir que o samaritano foi melhor do que eles judeus, porque praticou o amor. Os judeus que praticavam a lei, sacerdotes e levitas, praticantes da lei que saem do culto, mas agora desviam e não praticam o amor. Então nós temos sim uma lei nesta nova dispensação, que é a lei do amor. E a gente precisa viver esse amor. João vai dizer: filhinhos, não amemos de palavras, mas de atitude. Não amemos de palavras, mas de atitude. E eu quero convidar você a se desarmar e amar. Não deixa o ódio invadir teu coração, põe ele para fora. Sai fora, e aqui em teu lugar, que eu sou uma pessoa agraciada, misericórdia. Você é cheio da graça. O ódio vai trazer miséria ao seu coração, destruição. O ódio vai trazer a desgraça à sua vida, vai desgraçar a sua vida. Não deixe isso acontecer. A falta de perdão cria raiz de amargura e pode lhe separar da graça. Está lá em Hebreus. Está em Hebreus isso. Então não deixe que a raiz de amargura venha brotar do coração. Não permita. Segue a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá Deus, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, separando-se da graça de Deus.
nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A amargura lá no coração, essa falta de perdão pode gerar um problema. Nós somos salvos pela graça, estamos salvos pela graça e continuaremos salvos pela graça. Então você não pode desmerecer a graça, desfazer da graça, ser negligente com a graça. Não pode fazer como Esaú, que desprezou a graça, que desprezou a bênção de Deus, que desprezou a promessa do Senhor. Não pode fazer como Esaú. Não podemos fazer como Esaú. Não podemos fazer. E a gente tem a palavra: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos? Isso é Paulo, lá em Romanos. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Como é que nós vamos escapar? Se nós negligenciarmos esta tão grande salvação que está posta perante a graça, mediante a graça. Romanos 5,20 diz: a graça de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como que vai ignorar, desprezar essa superabundante graça? Não pode. Tem que se agarrar à graça. Tem que se agarrar à graça. Este Paulo, que recebe esta palavra de Deus, que diz: a minha graça te basta, e que está trazendo toda essa doutrina para nós, falando desse novo tempo, dessa dispensação em Cristo pela graça, ele também diz assim, Coríntios capítulo 9, versículo 27, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. De como ele fazia, ele esmurrava o seu corpo. Isso aí não é lugar de figurado, viu? Para se bater nisso. Praticar masoquismo não é isso, não. Uma vida de renúncia, é de se manter crucificado, como ele disse: estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É uma luta que a gente precisa ter continuamente para a nossa carne, de estar crucificando. Esmurro o meu corpo, reduz a escravidão. É uma luta, o esmurrar, da ideia de luta com o corpo, que é terreno, que é carnal, que quer as coisas da terra, que ama as coisas desta vida. Então eu esmurro, eu luto com este corpo, mas eu reduzo ele à escravidão, porque senão ele vai querer ser Senhor. Senhor tem que ser na lei do Espírito, tem que ser o Espírito mandando, não o corpo. Para que, tendo pregado a outros, eu não venha a ser desqualificado. Misericórdia. Então a minha graça te basta. Paulo estava diante de seus oponentes. E Paulo traz, não as suas credenciais, mas a graça de Deus, que lhe bastava. Irmãos, isso é muito lindo. Não é o meu certificado, não é o meu diploma, não é a minha capacidade, não sou eu, mas é a graça do Senhor. Sou o que sou, pela graça de Deus. Isso nos faz, irmãos, humildes, nos faz dependentes dele, nos faz mais gratos. Tira de nós a autossuficiência, a altivez, e nos faz rendido e apaixonado por esta graça, dependente sempre
desta graça. A minha graça te basta. Está satisfeito com a graça de Deus? Você veio para o culto hoje, e aí, cheio de coisas, cheio de pedidos, Deus só falou: a minha graça. Amém. Agora você precisa contemplar a graça, vislumbrar-se diante da graça, curtir esta graça, enxergar esta graça, vivenciar esta graça, usufruir desta graça. O contentamento. E diante de outras coisas que estejam faltando, com a graça, você supera, você passa. Com a graça. Já viu assim, não tem carne, mas tem ovo. Aí com o ovo você passa. Não teve a carne, mas teve ovo. Você tem a graça. E que com ela você supera tudo que você porventura acha que não tem, que precisava ter. A graça de Deus que basta. Porque ela é suficiente. Amém? Todos de pé, no nome de Jesus, vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. A tua graça que é melhor que a vida, a tua graça que nos basta. Então, Deus, nos faz entender mais. Aqui eu fiz uma pequena exposição, Senhor, acerca da graça. Abre o apetite, o desejo do teu povo de buscar mais da tua graça, mais do Senhor, mais de compreender a vida da dinâmica da graça. Ó Deus, faz de nós graciosos diante de ti. O Senhor fez de Maria agraciada, por isso ela teve Jesus. Salve agraciada, o Senhor é contigo. O Senhor fez dela uma mulher agraciada. A tua igreja caía na graça dos homens, por isso ela crescia. Nos faz agraciados como igreja, como pessoas, como indivíduos, como família, nos faz agraciados. E que todos percebam em nós a graça do Senhor. Essa graça que externa a tua beleza. Esta graça, meu Pai, que esta elegância que é dos céus e não da terra. Que expressa uma beleza que vem do interior e não de coisas exteriores. Esta beleza em salão de beleza, mas que é manifestada pela tua graça. Que a beleza de Cristo seja vista em nós pela sua graça. Meu Deus, que seja o Senhor visto em nós pela tua graça. E pela tua graça, cada um de nós venhamos ser o que somos. Pela tua graça, sejamos frutíferos, produtivos. Não sejamos vagarosos, nécios. Mas que pela graça sejamos fervorosos no Espírito, ó Deus. Aproveitando bem cada oportunidade, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ó Pai, nos faz graciosos. Ó Senhor, que o teu amor, Deus, que a graça salvadora do teu Filho Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor seja com todos nesta noite, que cultua conosco através da internet, que aqui se encontra, que o teu amor, Deus, que a graça e a comunhão do Espírito seja sobre todos nós, de hoje para todos sempre, no nome de Jesus, amém.